Oi, gente. Então, mais um outro vídeo para falar sobre o cangaço. Hoje é o meu dia de falar sobre o cangaço. Muito embora a chuva esteja aí, né? Vez por outra ela dá uma trégua, aí eu aproveito para falar sobre o Virgulino, o Lampião, famoso rei do cangaço, né? Essa figura aqui bastante conhecida, não só no Brasil, mas também no exterior. Gente, essa história do Virgulino já ultrapassou os continentes, né? Este continente, né? Então, aí o Virgulino e o meu propósito foi falar, e é falar sobre a estética do Virgulino. Tá aqui, ó, a estética. O porquê do Virgulino usar determinadas coisas, né? No meu entendimento, é claro, nas minhas pesquisas, eu fui observar bastante coisa e ler bastante, inclusive literatura de pessoas que conheceram também o Virgulino, pessoas, no caso aqui, este livro daqui é de José Alves Sobrinho, Nas Pegadas de um Sertanejo. José Alves Sobrinho escreveu sobre José Saturnino, que o nome dele era, aqui, José Alves de Barros, conhecido por José Saturnino. Mas eu me apeguei mais à estética do cangaço, porque o Virgulino, ele foi um cangaceiro que, além de ele ter passado bastante tempo no cangaço, sobreviveu bastante tempo ao cangaço. Outros cangaceiros passaram também pelo cangaço, como foi o caso do senhor Pereira, depois largou o cangaço. O Virgulino fez parte do grupo do senhor Pereira, aprendeu várias coisas com o senhor Pereira. O senhor Pereira deixou o cangaço, abandonou e foi embora, certo? E foi para Goiás, por aí, e largou o cangaço. E o Virgulino não. O Virgulino sempre tinha o pretexto de dizer que ficou no cangaço para vingar a morte dos pais, o que nós sabemos que isso é uma falácia, uma mentira. Por quê? Antes dos pais falecerem, a mãe morreu do coração. E o pai foi morto, né? Gente, eu estou fazendo um vídeo sozinha, então vocês desculpem aí algumas falhas que ocorrerem. Então, eu fui estudar estética no cangaço e observar o comportamento do Virgulino, porque o Virgulino, ele era nômade. O senhor Pereira tinha família, teve filhos, teve casa, né? O Cabeleiro, não sei, que foi muito antes da história do Cabeleiro, do Jesuíno Brilhante, né? Mas o Virgulino é o que mais tem chamado a atenção. Então, eu fui olhar, examinar o porquê, por exemplo, do Virgulino adotar uma estética completamente diferente dos outros cangaceiros, né, que antecederam ele e outros que estiveram no bando dele. Mas vejamos como é que entrou a estética do Virgulino, né? A Dadá, que era a Másia do Corisco, a Dadá, ela já vivia com o Corisco, mas não estava no bando dos cangaceiros. O Corisco levou a Dadá, não foi raptada, é mentira, essa história que a Dadá foi raptada, eu nunca ouvi isso. A Dadá foi para o cangaço porque ela se engraçou do Corisco, o Corisco já andava por lá e era parente da Dadá, né? Da família dos Engraças. E então a Dadá, quando estava no coito, chamava o coito, que as cangaceiras não andavam geralmente com os cangaceiros,
né? Elas ficavam em lugares que eles deixavam, diziam que era para proteção. Virgulino já dizia o seguinte, que era porque mulher não tinha força, mulher não podia correr, mulher não aguentava peso, até aí tudo bem, a gente pode admitir isso, porque realmente é diferente. Eles carregavam muitos cartuchos de bala, digamos assim, as armas pesadas, inclusive, e as mulheres não aguentavam. Mas a Dadá chega no cangaço com o Cores, por acaso, ela chegou, a Maria já havia entrado para o grupo, Virgulino já tinha permitido que entrasse a primeira mulher no cangaço e o acompanhasse. Por quê? Porque o Virgulino, ele pediu para Maria bordar uns lenços, né? E a Maria bordou os lenços e ele gostava de bordado e gostou dos lenços. E a Maria já era uma mulher separada do marido e então vai e acompanha o Virgulino. Ocorre que, determinado dia, o Corisco chega até o bando com a Dadá, acompanhado da Amásia, né? E a Dadá havia feito uns embornais. Isso daqui é o embornar, gente. O embornar é uma sacola, né? Que eles andavam. Aqui eu fiz uma, certo? Vou mostrar aqui. Eles colocavam assim e andavam com essas sacolas, né? Desse daí eu vou tentar virar um pouco o telefone para mostrar para vocês. Eles andavam com esses embornais assim do lado, e esses embornais serviam para levar comida, levar os roubos, produto de roubo, levar joias, levar balas, né? Então, eles usavam os embornais assim de um lado, embornar do outro lado, né? Era assim, gente. Bem, vou dar um nó aqui, porque fica mais fácil para vocês verem, né? Eles andavam assim, né? Com os embornais, né? E a Dadá tinha feito os embornais e o Virgulino achou bonito. Aí disse, eu quero, né? Ele gostava, né? De se enfeitar. Aí a Dadá disse, não, compadre, esse eu não dou, não. Esse eu fiz para o Corisco, né? Meu marido, que nunca foi marido, porque nunca casaram, mas vivíamos juntos, né? Então, a Dadá fez esses bordados e depois, então, o Virgulino vai fazer o quê, gente? Ele vai fazer umas peças para usar, além dos embornais, ele vai fazer essas peças bordadas que ele usava assim, né? Isso aqui cruzada. As cartucheiras eram cruzadas, né? Porque ele tinha que andar com muita bala. E usavam também essas faixas. E o Virgulino resolveu fazer umas faixas e colocar no busto, né? Eu vou mostrar para vocês tudo direitinho. Ele era muito narcisista, certo? E ele gostava de andar enfeitado, certo? Tá aqui a prova, tá? Vejam aqui, ó, que ele andava com as faixas, inclusive aqui, as faixas eram tudo bordadas, né? Deixa eu ver se tem neste livro. Neste livro tem, dá para ver, porque tem uns colorizados que ele vestia e tinha umas florzinhas, né, bordadas. Vocês peguem e vocês vejam que essas fotos tem na internet, certo? E ele andava com essas roupas assim. Então, onde é que eu quero chegar? É que o vírgula... sim, vou mostrar aqui, fica mais visível aqui, ó. Tá vendo como ele se enfeitava, né? Porque ele era narcisista. E o narcisista gosta de se enfeitar, gosta de ser mais do que os outros, né? Tudo para ele assim, enfeitos, né? Certo? E então, ele além de usar isso aí, ele usava também... Agora vamos lá. Tudo que eu estou falando, gente, eu estou falando, tomando por base os meus estudos da psicologia, da psicanálise. Ele também gostava, ele usava os lenços, né?
no pescoço e ele colocava, caiu ali uma argola, se der o apanho, se não der vai essa daqui mesmo. Ele usava também essas argolas aqui, certo? Vamos ver aqui, né, como é que ele fazia. Essas argolas geralmente prendiam os lenços. Isso aqui é um brinco que eu estou usando, tá, gente? Só para mostrar. Além dos anéis, né, que ele usava também as argolas para prender. Ele não usava gravata, conforme os homens da época, né? Ele usava justamente os lenços, tá aqui, tá? Olha aí, os lenços aí, certo? E ele pediu para Maria bordar uns lenços, a Maria bordou, não sei se eu estou repetindo, e ele gostou e deixou a Maria entrar para o cangaço, porque a Maria foi muito útil nesse sentido, porque aí o Virgulino aproveita-se e cria a moda unigênero, né? Então, homens e mulheres usavam as roupas exatamente do mesmo estilo, né? As mulheres usavam, né? Os bordados, eu não estou encontrando aqui, talvez eu encontre neste livro daqui alguma foto da Maria, né? Da Maria, olha aqui, ó, gente, vejam, tá vendo? Aqui. Aí ele vai criar essa moda unigênero, né? Certo? Aqui é a Maria. Eu suponho que essa daqui não seja, mas essa daqui eu creio que seja. Mas tudo bem, certo? Então, quando eu estudo os símbolos da transformação, a representação dos símbolos. Por que que o Virgulino usava essas roupas assim? Porque todo psicopata é narcisista, né? E o Virgulino era narcisista e era psicopata, do tipo serial killer. Inclusive, esses símbolos, né? Digamos, isso aqui é argola, né? Que ele usava no rifle, usava nos lenços. Esse é símbolo fálico, a representação, os símbolos fálicos, assim como também o punhal, as facas, né? Os anéis, por sinal, os anéis. O anel de casamento é posto quando a pessoa noiva coloca no dedo direito, mas quando casa-se é colocado no dedo esquerdo, né? Isso é uma coisa que vem, não sei de quando, mas isso aqui porque diz que esse anel daqui, esse dedo tem parte com o coração, com o afeto. Só que o Virgulino não tinha afeto nenhum por ninguém. O que o Virgulino gostava era de realmente matar, que ele tinha os fetiches dele. Inclusive, um dos fetiches dele era que ele não queria que as mulheres cortassem os cabelos, né? E a Maria ousou cortar o cabelo. Eu vou mostrar aqui uma Maria, que não é uma Maria, é uma pessoa que colocaram aqui como sendo Maria, mas não é. Mas ele não queria que as mulheres cortassem os cabelos. Essa daqui não é Maria, não, viu, gente? A Maria Déia ela cortou os cabelos à la Gazone, ou à la homme, no francês, né? Então, eu comecei a me interessar a estudar esses símbolos utilizados pelo Virgulino, porque ele era fetichista, ele era psicopata. Psicopata é um complexo, tem de tudo. O psicopata não tem empatia, não sente dor, não sente amor, nem nada. Por isso que eu digo, o Virgulino jamais se apaixonou pela Maria. E o Virgulino, ele tinha, a história conta que ele tinha um caso com o Luiz Pedro, e o Luiz Pedro teve uma época que eles passaram 11 anos juntos, né? Até que a morte os separe, né? Então, o Virgulino ficou com o Luiz Pedro, e o Luiz Pedro arranjou depois uma mulher. E essa mulher depois foi morta, né? Foi morta. E o
eu creio que o Luiz Pedro ficou muito desesperado, porque eu acho que ele queria se livrar do Virgulino, né? Então, o Virgulino utilizava uma espécie de... Era um punhal que mais parecia uma espada, que era para ele matar as pessoas. Ele enfiava o punhal, digamos assim, né? Aqui na jugular da pessoa, saía do outro lado da barriga, e ele adorava ver a pessoa se espernear, ver sangue e maltratar, porque o psicopata é assim, ele vai até a última, ele quer ver a vítima sofrendo, né? Infelizmente, as pessoas que acompanharam o Virgulino, teve alguns que foram porque quiseram e outros que entraram, ninguém sabe quantos. Quantos crimes o Virgulino cometeu, ninguém jamais vai saber, né? Então, eu me pauto justamente para entender essa questão do Virgulino. Eu tomo por base o Freud, a literatura freudiana, de Lacan também, de Jung, né? Da doutora Ana Beatriz. Doutora Ana Beatriz, por sinal, vocês podem assistir aos vídeos dela que estão no YouTube, e ela fala das personalidades das pessoas, que ela também fez estudo. Por exemplo, ela estudou a Susana von Richthofen, aquela que matou os pais. Ela não matou, ela contratou os caras para matarem e depois ficava rindo, né? Todo mundo sabe dessa história. Ela também estudou o caso da Daniela Pérez, né? A filha da Glória Pérez, e estudou outros e outros criminosos aí, que vocês veem no YouTube, né? Podem assistir a matéria dela, comprar os livros também, que ela tem vários livros publicados, certo? E o meu entendimento é que o Virgulino era um psicopata do tipo serial killer. E ainda tinha outro detalhe: o Virgulino, ele não tinha... ele tinha uns hábitos estranhos, né? Ele gostava de, por exemplo, viver dentro dos matos, nunca construiu uma casa, roubou muito, ganhou dinheiro. Dizem que associou-se a algumas pessoas de posses, compraram fazendas. Tem o caso do Reis, alguma coisa Reis, Petronilo Reis, que pegou um dinheiro do Virgulino, emprestado, comprou as fazendas. Aí o Virgulino, como era psicopata, tinha raiva de quem tinha as coisas e quem também não prestasse conta a ele das coisas, ele pegou e tocou fogo nas fazendas do Petronilo Reis. Tocou fogo em 16 fazendas, com animais, com tudo. Ele ainda tinha esse detalhe, né? E ele era uma pessoa que ele era, no meu entendimento, né? Ele era chama-se agrofilia, o nome é um pouco estranho, mas é agrofilia, que tem o costume, digamos, de transar, de gostar, né? Fetiche, né? No meio dos matos, né? E o Virgulino foi esse personagem que deu muito trabalho às polícias, que era muito complicado. Naquela época ninguém entendia ainda da psicologia, já existia a psicologia, viu, gente? Mas não era tão assim como hoje, né? Que estuda-se com mais profundidade. A psicanálise freudiana também, mas também as pessoas, quando foram examinar as cabeças dos cangaceiros que foram mortos lá em Angico, examinaram e foram procurar. Era ainda aquela época que foram ainda pela teoria de Lombroso, porque achava que as pessoas feias, negros, pessoas que nasciam em clima quente, tinham propensão a ser criminosos. Isso tudo caiu por terra, né? Hoje, a doutora Ana Beatriz Barbosa, ela mostra que há estudos, há como se fazer testes em laboratórios e verificar que os psicopatas, eles não têm empatia. O sistema límbico deles, né, não funciona. Então, eles não sentem nem sequer a dor física.
eles não sentem nada. Eles estão matando ali e gozando, eles matam por prazer. O gozo, né? O gozo fálico, né? Então, essas histórias que a gente vai acompanhando, vai aí lembrando assim do caso do bandido da luz vermelha. Essas pessoas não têm cura, gente. Não tem cura. Não sei se alguém lembra da Fera da Penha, né, que saiu na revista Cruzeiro. Eu era garota quando saiu essa história. Foi muito estudada assim tudo, mas ainda não com a profundidade de hoje, como hoje nós analisamos, né? Então, eu hoje já fiz alguns vídeos para falar, inclusive, sobre os símbolos, né, que o Virgulino usava, porque esses símbolos, por exemplo, eu não sei, eu estou aqui, por exemplo, há símbolos que são revestidos, digamos assim, digamos assim, da energia psíquica, né? E o Virgulino, ele era uma pessoa perigosíssima, muito difícil de pegar o Virgulino, porque ele vivia e ele conhecia bem a Caatinga. Não havia um preparo dos policiais naquela época, assim como eu vou lembrar vocês que fez 3 anos agora, no mês de julho, né, que existia um tal de Lázaro, que deu muito trabalho às polícias para se pegar o Lázaro, né, que também era de lá da Bahia, certo? Daquele lado de onde tem a família dos Ingraças, que era muito perigosa, né? Do gato, né? Gato que quis cortar a língua da mãe, porque a mãe falava, ele ia cortando a língua da mãe, não cortou porque não deixavam, certo? Então, gente, eu quero mostrar para vocês o meu estudo, que é diferente do estudo daquelas pessoas que ficam visitando os lugares, porque para conhecer a personalidade de uma pessoa, não é necessário que você conheça a pessoa, mas é necessário que você entenda o comportamento daquela pessoa, os fatos, os delitos, os crimes cometidos pela pessoa. Aí dá para você analisar e avaliar o grau de periculosidade de determinada pessoa, né? Se essa pessoa tem um problema assim, se é um borderline, se é um narcisista, se tem toque, essa coisa que hoje fica mais fácil para que nós analisemos e estudemos, certo? Felizmente a chuva deu uma tréguazinha, né? Aí aqui eu vou mostrar para vocês, olha, os símbolos, né? Que o Virgulino usava também muito as armas. Isso aqui é símbolo fálico, certo? As estrelas, né? Essas coisas que o Virgulino usava, inclusive as medalhas. Aliás, aqui isso era dinheiro, viu, gente? Era moeda. Essas moedas é o quê? Poder, né? Símbolo de poder. As estrelas que o Virgulino usava, ele usava, mas as estrelas não é por conta dos símbolos do rei Salomão, não. Essas estrelas daí, vejam. E vejam que aqui também ele tinha testeira com moedas, né? Pode ser de ouro, podia ser, antes era de latão, né? As estrelas que ele usava é porque ele queria ser capitão. Como ele não podia ser capitão do Estado, né? Aí então ele usava as estrelas para chamar a atenção. Capitão era esse aqui, o Tenente Coronel Manuel Neto, que esse temia muito Manuel Neto, certo? Então eu vou ficar por aqui, porque eu já coloquei alguns outros vídeos e vocês assistam se quiserem dar o like e acompanhar o meu canal. O meu canal é Psicologia do Cangaço, tem no YouTube, tem no Face e tem no Instagram também. Deem o like, porque cada vez que eu colocar um vídeo, aí vocês vão analisando. Também aceito críticas, né? Desde que fundadas nas ciências, né? Porque é muito importante que nós estudemos e vejamos o porquê dessas
paraplias, são paraplias, né? Que o Virgulino ele tinha ele era um complexo lampiônico. Então, foi para mostrar hoje isso aqui, né? Eu não sei como é que ele segurava isso aqui no busto, porque eu tive que colocar elástico, né? Eu não sei se ele colocava elástico também no sutiã dele, né? Porque para a gente, para a mulher, sutiã, mas para ele era um bustier, mas tinha a mesma representação que ele tinha esse desejo, né? E saindo, como disseram, saindo, ele só começou realmente a sair do armário depois que a Maria entrou para o cangaço. Serviu muito para o Virgulino, porque aí encobria a real personalidade, não como matador, mas como o psicopata e como os desejos que ele tinha de gostar dos bordados e das rendas. Então, por hoje, eu vou ficar por aqui, né? Se fosse hoje, talvez o Virgulino usasse isso aqui, ó, com muito gosto, né? Ele ia usar muito brilho. Ele usaria muito brilho, porque ele gostava justamente, ele era narcisista, né? Aí ele ia usar muito paetê. Isso aqui não é paetê não, viu, gente? Mas ele ia gostar muito de usar, com certeza. Ok? Por hoje fica por aqui.